Você está preso numa história que está sendo contada ao mundo. E o pior, você nem sabe que isso é uma história. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tava fazendo uma retrospectiva dos livros que eu li no ano passado. Inclusive, eu tô pra gravar esse vídeo aqui desde o final de 2025 e ainda não fiz porque, não sei, fiquei enrolando, empurrando com a barriga. E eu fiquei bem surpresa porque eu li mais livros do que eu imaginei que tivesse lido. E acredito que foi porque em 2024, quando eu fui estabelecer as minhas metas de leitura, eu decidi que ia fazer essa meta num esquema diferente. Nos outros anos eu sempre colocava uma meta assim: ano que vem eu quero ler X quantidade de livros. Sabe aquele número que a gente coloca bem ambicioso, que a gente escreve lá no nosso caderno, escreve na nossa agenda, finge que vai cumprir, ou pelo menos vai tentando cumprir aos trancos e barrancos ao longo do ano? Então, para 2025, eu fiz uma proposta diferente de objetivo. Eu coloquei que só queria ler um livro em inglês e pelo menos 2 relacionados ao meu curso da faculdade. E o resto, meio que deixar as pessoas me indicarem, o que a vida me trouxesse para ler. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que a gente tem romantizado demais a leitura, aquelas metas de leitura. E assim, a gente tem que romantizar a leitura mesmo, porque é fantástico ler. Eu sou defensora da leitura e eu leio desde que eu era criança. Mas eu venho sentindo que de uns tempos pra cá, esse romantizar tem um sentido de performar. A gente acaba entrando numa competição de quem lê mais clássicos, quem lê mais rápido, quem posta mais na estante virtual. Enfim, meio que uma cobrança de ter que ler por ter que ler e não para desfrutar daquele momento de leitura. Claro, tem livro que a gente tem que ler por conta de um objetivo específico, um projeto, mas eu sinto que a gente acaba tornando todo ato de ler uma performance. E de repente aqueles livros vão virando um número, um check naquela lista que você fez lá no começo do ano, que você colocou na sua agenda. E vai virando aquela coisa que a gente começa a evitar, porque traz um cansaço só de pensar nisso, porque se torna uma obrigação. Tá, Letícia, depois desse rodeio todo, né, retornando para as minhas leituras do ano passado. Tiveram muitos livros bons, tiveram livros que me incomodaram, livros que me acolheram, que me proporcionaram um desconforto, que é aquele desconforto que faz você pensar. Hoje eu vim compartilhar com vocês esses livros que me acompanharam nas diferentes fases do meu ano. E aqui não vai ser um ranking, não tá por ordem de gosto, nada, e enfim, não tem livro pior, não tem melhor, porque eu acho que muitas vezes ler não é provar nada pra ninguém. Ismael, do Daniel Quinn. Eu vou começar por esse livro não porque foi o melhor que eu li, mas foi o que mais me perturbou. E aqui o perturbou vem no sentido de elogio, porque Ismael tem uma premissa que parece bem estranha, que é um homem respondendo a um anúncio de jornal que diz: professor procura aluno que queira salvar o mundo. Quando ele chega, descobre que esse professor é um gorila que fala e que tem mais sabedoria sobre a condição humana do que os próprios humanos. Então, o livro basicamente faz uma pergunta que parece bem simples, que é: qual é a história que a nossa civilização conta sobre si mesma? Inclusive, a frase com a qual eu comecei esse vídeo é desse livro aí. O autor argumenta que a gente vive dentro de uma narrativa e que a ideia de que o ser humano é o ápice da criação, de que o progresso é infinito, que o mundo foi feito única e especialmente para nós, seres humanos, conquistarem, consumirem e destruírem. É uma história que a gente nunca se questiona porque ela é o ar que a gente respira. Trouxe algumas reflexões, eu li ele no Kindle, inclusive eu li alguns livros durante a nossa viagem no ano passado, e Ismael foi um deles. A capa é um gorila. É muito bom, muito bom. E é legal, vale mencionar, que o autor, o Quinn, ele foi ignorado por quase 100 editoras antes de publicar Ismael, até porque, né, é um gorila que fala sobre a vida humana. O livro ganhou um prêmio de $500 mil, um prêmio criado especificamente para a ficção que oferecesse soluções construtivas para problemas globais. Então isso meio que confirma que às vezes o mundo demora para estar pronto para certas perguntas.
A Livraria Mágica de Paris, de Nina George. Esse aqui foi uma recomendação da minha amiga Thay. E Thay, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você acertou. Muito obrigada. Existe uma expressão que eu aprendi lendo sobre esse livro, que é bibliotherapy. É a ideia de que certos livros têm poder de cura, que a leitura certa, no momento certo, pode nos ajudar como um processo terapêutico. O protagonista, que é o Jean, é um livreiro que não vende livros, ele os prescreve, tal como um farmacêutico. Ele observa as pessoas, entende o que elas estão vivendo e indica o livro que elas precisam e não o livro que elas querem. E a história acontece dentro de um barco-livraria que navega pelos rios da França. Eu terminei esse livro com uma vontade absurda de entrar num barco, deixar a vida me levar por algum canal do sul da França, junto com meu marido, claro. E não é um livro que vai te desafiar intelectualmente, é aquele livro que vai te abraçar, que você lê pra viajar, enfim, e é às vezes exatamente isso que a gente precisa. E o que ficou pra mim foi mais uma ideia de que o próprio Jean, o protagonista, carrega. De que ele passou anos sem conseguir ler um livro específico que o ex-amor dele tinha deixado. O livro estava lá, mas ele não conseguia abrir. E eu fiquei pensando depois que a gente faz isso com tantas coisas da vida, que a gente mantém a distância, longe, aquilo que às vezes tem poder de nos mover de verdade, ou de transformar a nossa vida. E aqui por N razões, seja por medo, por desconforto, por insegurança. Terceiro livro, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse livro é o mais cabeçudo dessa lista, já aviso, mas valeu cada página. Eu demorei um pouco para terminar, fiquei ali, né, digerindo, porque é um livro com bastante informações, mas o Diamond começa com uma pergunta que um amigo da Nova Guiné fez para ele, que é: por que vocês, brancos, têm tanto e nós, nativos, tão pouco? E é uma pergunta bem direta. O Diamond, passa as próximas 500 páginas respondendo. E a resposta não tem nada a ver com inteligência, com raça ou com esforço. O argumento central dele é que a geografia moldou o destino das civilizações. E aqui ele faz algumas perguntas, né? Quais continentes tinham plantas domesticáveis? Quais tinham animais que poderiam ser domesticados? O eixo do continente era horizontal, era vertical? Por que isso afeta como as culturas agrícolas se espalharam? Ele vai mostrando que povos que tiveram acesso a cavalos, a cereais como trigo e arroz, desenvolveram estados, exércitos e, consequentemente, doenças, os germes, porque viviam perto de animais há séculos e desenvolveram também imunidade. E quando esses povos encontraram outros povos que nunca tinham visto uma vaca, enfim, as doenças mataram antes das armas. E ele mostra isso ao longo dessas 500 páginas. É um livro que tira o moralismo fácil que a gente tem sobre julgamento em relação a países, a estados, a culturas. Quarto livro, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, como que eu descrevo esse livro sem estragá-lo? Primeiro, ele é mais 18, então não é para todas as idades. É interessante porque esse livro fala bastante sobre desejo, sobre culpa, sobre amor e destruição, então ele também exige uma certa maturidade para processar e ele tem algumas cenas calientes. Carla Madeira escreve uma poesia muito. A história gira em torno de dois personagens que se amam de uma forma que machuca. E não porque eles sejam, né, tóxicos um para o outro, mas porque eles são humanos. E esse é o ponto mais perturbador ali do livro. Tem gente que tenta sobreviver às próprias dores e no processo, nesse próprio processo, acaba arrastando pessoas junto. Mas ela fala sobre o que a gente faz com o amor que não sabe como expressar. O que a gente faz com esse amor que a gente não sabe expressar.
e que fica aqui dentro. Ele é um livro muito bonito, e poético e leia. Esse livro, na verdade, todos os livros que eu falei até agora, eu li no Kindle. 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 Estranha palavra. Eu li no Kindle. Quinto livro, Medo de Dar Certo, da Natália Souza. Esse aqui foi um presente de aniversário da minha amiga Gisele e tem uma dedicatória dela que ela escolheu exatamente o livro que eu precisava naquele momento, sem saber que eu precisava deste livro naquele momento. Medo de dar certo. A gente passa uma vida com medo de fracassar. A Natália Souza fala sobre como o sucesso exige mudanças que às vezes nós não estamos dispostos a fazer. E como é difícil assumir essa responsabilidade pelo próprio potencial. Isso assusta muito mais do que continuar no lugar onde a gente tá, que é esse lugar conhecido. A autossabotagem é um tema que a gente acha que entende, mas raramente a gente enfrenta frente a frente. E esse livro ele não deixa escapatória, ele vai nomeando os comportamentos, os padrões, as histórias que a gente vai contando pra gente mesmo, pra não precisar crescer, pra permanecer no lugar que a gente tá. O livro faz isso com uma gentileza tão grande que não te deixa na defensiva. Em março eu tive a oportunidade de ir à palestra da Natália Souza aqui em Curitiba, inclusive fui com a minha amiga Gisele, foi uma das experiências mais potentes que eu tive esse ano. A Natália Souza, tem esse dom de falar sobre as feridas, sobre os medos. Então, eu já recomendei esse livro para várias pessoas, para várias amigas, e é daqueles que você termina e quer dar de presente para alguém, você vai pensar em alguém que precisa ou que seria interessante transformar ou refletir sobre esses aspectos da própria vida. Próximo livro é A Empregada, da Frida McFadden. Acho que é assim que se pronuncia. Gente, esse livro foi uma recomendação de Guilherme, que é amigo do meu marido e acabou virando meu amigo também. Ele recomendou para mim na viagem que nós fizemos ano passado e eu fui sem nenhuma expectativa, porque ele é um thriller psicológico, inclusive saiu o filme esse ano, eu acho. Eu ainda não assisti. E não é exatamente o meu gênero favorito. Então, eu não vou falar muito sobre a história, porque o encanto desse livro, o que te prende é a reviravolta. E ela é muito boa. É aquele livro que você fica lendo, você quer ler mais um capítulo, você quer ler mais uma página, porque você quer saber o que vai acontecer. Eu fiquei pensando, eu li muito rápido, gente. Eu li, acho que um voo que a gente pegou de, sei lá, de Tóquio para Okinawa, eu li no voo. E depois fiquei assim, meu Deus, quero saber o que vai acontecer. E é bem legal, assim, ele cumpre com perfeição o papel de entreter. E eu aprendi uma coisa lendo esse livro, que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é uma leitura para te prender, assim, descompromissada. Nem toda página precisa te transformar, sabe? Alguns livros só precisam fazer você perder a noção do tempo, ficar amarrado naquela história. Então, Guilherme, muito obrigada. Eu fui sem pretensão nenhuma para este livro e me surpreende. Fofocas, para quem gosta de fofocas, tretas, tramas, reviravoltas, esse livro é muito bom. Acho que é o sexto livro, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. O escritor é um filósofo coreano alemão com uma capacidade muito boa de nomear algumas coisas que a gente sente, mas não consegue muito bem articular, especialmente relacionada à sociedade que a gente vive. E a tese central do livro é de que a gente saiu de uma sociedade da disciplina, da ordem, em que a repressão ela vinha de fora, ela vinha do patrão, do Estado, da igreja, de qualquer algo externo a nós, para uma sociedade do desempenho, onde a gente se explora por conta própria. Sim, a gente se autoflagela a todo momento cobrando produtividade. Você não precisa mais de ninguém te dizendo para trabalhar mais, porque você já faz isso. Você torna o seu hobby uma performance. Você acha que os seus momentos de descanso precisam ser produtivos. Não existe mais ócio.
E o cansaço que ele descreve não é um cansaço físico, é aquele cansaço de existir num mundo em que precisa ser produtivo o tempo todo. E aí ele fala sobre infartos mentais. É muita informação de todos os lados a todo momento. E aqui eu consegui compreender um pouco dessa coisa que eu estava sentindo, de sabe quando você tem que estudar muita coisa, você tem a todo momento você tá vendo um vídeo, a todo momento você tá ouvindo alguma coisa, um podcast, parece que você tá colocando um monte de móveis dentro de uma casa que já não cabe mais nada? Isso pra mim foi descrito no livro como um infarto mental, eu já estava saturada de informações. Esse livro é muito bom, não é um livro super fácil, assim, nossa, que delícia de ler, mas a teoria dele é fantástica, então vale a pena ler. Inclusive, foi muito engraçado, não aquele engraçado hahaha, mas aquele engraçado, né, de que eu li esse livro durante a viagem e eu queria ficar lendo mesmo quando eu estava com sono, porque eu tinha que ler. E aí eu caía de sono e tentava ler, e aí eu fiquei, gente, eu tô fazendo exatamente o que o livro fala comigo neste momento. Enfim, Nação Dopamina, da Anna Lembeck. Esse livro foi lido no Kindle também. Ele fala sobre neurociência, comportamento, e se o livro da Sociedade do Cansaço explica o problema do ponto de vista filosófico, esse livro, Nação Dopamina, explica do ponto de vista neurológico. A escritora é psiquiatra de Stanford e estuda dependência. O argumento dela é que a gente vive num mundo com muitos estímulos de prazer. Eles são tão abundantes, tão rápidos e intensos que o nosso cérebro simplesmente não consegue lidar. E aí o prazer vai ficando cada vez mais difícil de sentir. O prazer ele sempre está no outro momento, no próximo momento. E aqui ela não fala para você largar o celular e viver no campo, bem que eu queria, no interior do Japão, lá no meio do nada. E isso me fez pensar que no mundo da dopamina fácil, parar para ler um livro é quase um ato de resistência, você parar ali e fixar a sua atenção, sustentar a sua atenção. Ela descreve esse mecanismo e vai deixando você tirar suas próprias conclusões. E a gente chega à conclusão de que tá todo mundo viciado. Como esse scroll, ato de rolar a página, vai destruindo o nosso cérebro aos poucos. E o prazer sempre está no próximo momento, no próximo Reels. Gente, esse vídeo já tá ficando enorme e eu vou mostrar mais alguns outros que eu li aqui. Esse, confesso que eu comprei porque eu achei a capa muito bonita, achei o livro muito bonito. É um livro que esse eu li em uma tarde, ele tem uma história bacana, mas eu não sei se assim mudou minha vida. É interessante, ele tem uma história bacana, fala sobre uma mulher que faz coisas. Aí você vai ter que ler para tirar suas conclusões, se ela estava certa ou não. Mas eu gostei dele, gostei, li bem rápido. No retorno da viagem ano passado, eu li este livro aqui, só que eu li ele do formato do Kindle, que é O Hobbit, eu nunca tinha lido. Eu li vários outros do Tolkien, mas O Hobbit ainda não tinha lido. Gente, não tem nem o que falar, né? É Tolkien. Então, eu ganhei essa edição aqui de presente dos meus amigos no final do ano. É uma edição bem legal, bem bonita, para compor a minha coleção de livros do Tolkien. Inclusive, ele veio com um mapa. Na verdade, não é um mapa, é uma pintura. Recomendo qualquer livro do Tolkien. Silmarillion, muito bonito, mas ele é um pouco difícil, porque são muitos nomes, mas enfim. Os livros que eu li foi esse box do Isaac Asimov, da Fundação. São 3 livros aqui. Se você gosta de ficção científica com leis da robótica, inclusive o Isaac Asimov foi quem escreveu sobre as leis da robótica. Ele é o mesmo autor de Eu, Robô e O Homem Bicentenário. E a Fundação é bastante interessante porque conta a história do Império e como as relações de poder acontecem. Eu gostei, confesso assim, que eu esperava um pouco mais, um pouquinho mais. Eu acho que eu tive
uma expectativa muito grande nesses livros, mas são livros muito bons. O meu marido leu A Fundação e leu, sei lá, acho que mais uns 6 livros do Isaac Asimov, porque são livros muito bons. Então, recomendo. Fala sobre o declínio do Império Galáctico e como as relações de poder vão acontecendo. Por fim, gente, que esse vídeo já tá enorme, tem um livro aqui que é um livro de estudo, Síntese do Budismo, da religião que eu pratico. Sou budista e ele fala bastante sobre aspectos centrais do budismo e ele traz de uma maneira bem interessante de ler, que ele traz aspectos como a história do budismo, que foi como nasceu lá na Índia, depois foi para a China, até a chegada no Japão, como ele se fragmentou ao longo dos anos e também sobre vários conceitos fundamentais da prática budista, sobre os 10 estados de vida, o princípio do Ichinen Sanzen, que são 3.000 mundos que acontecem num único momento da vida. Ele é um livro de estudo, eu já o li 2 vezes e pretendo ler mais uma vez esse ano, que eu uso bastante para estudar. Emprestei ele algumas vezes também. Acho que esse vídeo ficará maior do que eu imaginei, mas eu não li esses livros tentando cumprir uma meta ou provar alguma coisa para falar que eu li muitos livros ou li tais livros. Eles foram entrando na minha vida em momentos diferentes, ficando pelo tempo que eles precisavam ficar, porque alguns livros eu demorei um pouco mais para ler. E se eu tivesse me obrigado a ler só livros densos, aqueles livros cabeçudos, ai, vou ler só os clássicos ou só os livros da faculdade, talvez eu não tivesse lido tanto quanto eu li. E se tivesse lido só livros leves, talvez eu não teria refletido tanto, não teria repensado sobre alguns aspectos. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Manter vivo na gente o que importa, sem transformar em uma tarefa, em uma performance. Quis trazer algumas das leituras que eu fiz no ano passado e talvez você não leia nenhum, talvez você não tenha se interessado por nenhum, mas acho que é importante também a gente ler o que a gente gosta e, em alguns momentos, nos desafiarmos a ler leituras um pouco mais técnicas, leituras um pouco mais complexas e pode ser relacionados a assuntos que a gente gosta, porque no fim é isso que os livros fazem. Eles criam um espaço dentro da gente que não existia antes. E pode ser um espaço ou aqui ou no coração. Existe um livro para cada dor. O problema é encontrá-lo antes que a dor encontre você.